Cláudia, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Viviane. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Eliana, quanto tempo? Boa noite. Estranho dizer boa noite, né? Depois de tanto tempo. Só dizendo boa tarde no sábado. Vocês estão me ouvindo bem? Cláudia, um abraço para os seus pais. Juliana, um abraço para sua filha. Viviane, um abraço para você. Eliana, um abraço para você também, para sua família. Viviane, um abraço para você e sua família. À noite a gente tem uma visão diferente do dia. Vamos esperar alguns minutos só para começar. Já estamos a 3 minutos no ar, passa rápido, voando, né? E de repente, daqui a pouco acaba o nosso tempo. Marcelina, boa tarde. O som tá ótimo, né? Obrigado. Ouvindo bem, né? Então não vamos perder tempo agora, não. Vamos fazer uma oração de início do nosso encontro, pedindo ao Pai que derrame sobre cada um de nós aqui reunidos, e que aqui estamos em nome de Jesus, que Ele possa derramar sobre os nossos corações as suas bênçãos de amor e de paz. Neste mundo tão atribulado, com suas aflições, suas dores, possamos ser o ponto de equilíbrio na vida das pessoas que estiverem ao nosso redor. Abençoados por Deus, nosso Pai, por Jesus, nosso Mestre, sejamos o equilíbrio, sejamos a luz, sejamos aqueles irmãos que poderão levar uma palavra amiga àqueles que necessitarem. Senhor, fazei de nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Para sempre seja louvado. Silvia, boa noite. Um abraço para Fernando. Um abraço para o João. Glaucia, boa noite. Margarete, boa noite. Nós vamos falar hoje, nós temos um tempo menor, né, sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. E nós já havíamos conversado em janeiro sobre essa passagem do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, e desenhamos muito bem o quadro em que Jesus se colocou ali naquele momento, 2000 anos passados, 2000 anos atrás, onde que quando Jesus subiu ao monte, né, ele tinha objetivos já definidos, né, do que ele ia falar, a quem ele iria falar e os efeitos daquilo que ele iria falar. Ele tinha e sabia muito bem, né, no contexto da época e no futuro como seria, como que ele iria transmitir aquela mensagem, né? Então, Jesus não falava aos ouvidos das pessoas, né? Jesus falava ao coração das pessoas, porque eles eram, né, homens sofridos naquela época, e a multidão que ouvia Jesus era realmente muito sofrida, né? Daí o nome, né,
do capítulo que nós estamos lendo é bem-aventurados os aflitos, né? Ou felizes os aflitos. Ele sabia que ali ele encontrava escravos, né? Em dois sentidos. Ali ele encontrava a escravidão de pessoas que sofriam a escravidão dos romanos, e ali ele encontrava a escravidão que aquele povo sofria dos religiosos da época, onde eram obrigados a pagar uma fortuna daquilo que eles pouco recebiam, tanto para os romanos quanto para os religiosos, os fariseus. E o que sobrava para eles era muito pouco, senão a miséria. Então Jesus falava realmente para aquelas pessoas que estavam, a maioria delas, sem nenhum tipo de saída. Então Jesus não ia falar à mente das pessoas. Jesus ia falar, como fala até hoje, aos nossos corações, né? Se a gente for perceber o que acontece hoje no mundo, né? Se a gente for pegar um pouco do que acontece e está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Guerras e boatos de guerras, né? Dores atrozes, mortes prematuras, confusões sociais e políticas. Então, a gente tem que falar sobre o que Jesus procurava, falar aos aflitos, como procura até hoje, né? E Jesus ia falar o quê? Falar sobre felicidade. Tanto que ele inicia o Sermão da Montanha com bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, né? Felizes os humildes, né? E depois fala, felizes os que choram, felizes os que têm puro coração, felizes os misericordiosos. E assim ele traz uma mensagem que falava ao coração daquelas pessoas da felicidade e dando àquelas pessoas algo que eles necessitavam, que é a esperança. Então, quando a gente está aqui hoje, né, falando do Evangelho, nessa quarta-feira, 8 horas da noite, não é nada mais, nada menos, tentando passar aquilo que Jesus passava às pessoas daquela época, nos anos atuais, que é uma palavra de alegria, uma palavra de felicidade, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Porque, queira ou não queira, todo o Evangelho é uma palavra de conforto aos nossos corações. E a gente tem que olhar o Evangelho como um símbolo de esperança nas nossas vidas. Não podemos perder a esperança. E os efeitos? Então, nós falamos sobre o que Jesus ia falar, né? A quem Jesus ia falar, e os efeitos do que Jesus ia falar, por quanto tempo durariam, né? Os efeitos até nós, chegam a nós até hoje, né? E no presente, e falarão as pessoas também no futuro, né? Porque o Evangelho, ele é atemporal, ele não tem um tempo de, de, de que essa mensagem passará. Não, essa mensagem sempre vai ecoar nos nossos corações, né? Essa mensagem sempre terá uma mensagem de alívio para os nossos corações. E é por isso que quando nós somos convidados a falar sobre o Evangelho, nós temos que dizer das delícias, né, que Jesus veio naquela época passar para nós, né? Porque existia nos profetas, né, naquela época, no Eclesiastes, se vocês abrirem lá o Eclesiastes, está escrito assim: a felicidade não é deste mundo, né? E um pensador poderia perguntar: se não é deste mundo, de que mundo será? Né? De que mundo Jesus está falando? Né?
Porque se os profetas diziam a felicidade não é deste mundo, Jesus disse: felizes sois vós quando chorares. Felizes sois vós quando estiverem aflitos. Felizes sois vós quando estiverem sobrecarregados. Então, ele não falava de uma palavra presente, ele falava de um provável futuro, né? Então, vamos entender que a mensagem do Cristo só acrescentaria a essa mensagem, a felicidade não é deste mundo, uma palavra que é: a felicidade ainda não é deste mundo, né? E é essa palavra que, se despertada no coração daquelas pessoas tão doloridas e necessitadas, era o que elas precisavam ouvir, né? A felicidade ainda não é deste mundo, mas está destinado a vocês a felicidade. Então, se hoje nós temos a capacidade de entender, né, o que Jesus queria dizer com essas palavras, porque viemos a conhecer o Espiritismo, e o Espiritismo, ele é, antes de mais nada, né, a esperança renascida através da consciência da vida futura e da volta da pré-existência do Espírito e da volta do Espírito ao corpo através da reencarnação, né? Quando nós pensarmos em felicidade, nós podemos às vezes prestar bem atenção ao que acontece ao nosso redor e verificar que, se nós ainda não temos a felicidade completa, ela é possível, e bem possível. Uma felicidade é, 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 que chega em momentos diversos, embora não seja permanente. E essa impermanência, neste momento, não quer dizer que ela não chegará. Ela um dia chegará até nós, essa felicidade completa. Mas só quando estivermos em mundos mais felizes, em mundos mais adiantados. Começaremos a entender o que seja realmente a palavra felicidade. Então, meus irmãos, eu queria contar aqui uma lenda, uma historinha que eu ouvi hoje sobre um dos vários testes que os grandes sábios passam. E essa historinha é uma lenda, né, que conta que um discípulo maldoso pretendia humilhar seu mestre, famoso por sua sabedoria. Então ele planejou e, com inveja daquela sabedoria toda, ele planejou que iria perguntar ao mestre uma pergunta que não tinha escapatória. E ele ia ali desmascarar a sabedoria do mestre. Ele ficou parecendo aqueles discípulos, né? Aqueles fariseus que faziam as perguntas maldosas para Jesus, né? Tipo assim: a quem devemos pagar os impostos? Né? Ou então, devemos apedrejar a adúltera ou não? Tudo armadilhas. E Jesus saía, né, com boas respostas, dizendo: dai a César o que é de César. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, desarmando as armadilhas, né, que colocavam no caminho de Jesus. E esse discípulo resolveu, né, ele ia pegar um passarinho, ia ocultar esse passarinho fechado nas suas mãos e ia fazer uma pergunta ao mestre: Mestre, o passarinho que trago em minhas mãos está vivo ou está morto? E se o mestre respondesse está vivo, ele apertava o passarinho, matava o passarinho, e o mestre estaria errado. Se o mestre dissesse que o passarinho
estava morto, ele mostraria o passarinho vivo e o passarinho voaria. E o mestre também estaria errado. E assim foi, ele planejou e preparou essa armadilha. E na hora que estavam reunidos o mestre e vários discípulos, ele fez essa pergunta: Mestre, o passarinho que eu tenho nas mãos está vivo ou está morto? O mestre olhou nos olhos dele bem profundamente, viu tudo o que se passava na alma daquele irmão e disse uma resposta muito simples e direta: O destino desse pássaro, meu filho, está em suas mãos. O que eu quis dizer com isso, nesse momento, é que a felicidade como destino está em nossas mãos. Mesmo nós estando aqui, no planeta Terra, num planeta de provas e expiações, o nosso destino, nosso presente e nosso futuro está em nossas mãos. Nossa felicidade está em nossas mãos. Então, se um profeta um dia disse que a felicidade não é deste mundo, cabe a nós, então, ir ao encontro dessa felicidade possível que nós podemos encontrar aqui no planeta Terra. É possível a todos nós encontrar essa felicidade. Basta que nós saiamos de onde nós estamos e busquemos essa felicidade. E nós sabemos com certeza que ela não está nos planos materiais. Como nós dissemos no sábado, a Joana de Anjos disse que a gente deveria trabalhar 50% corpo, 50% espírito. Que a gente não deveria enxergar o lado material como o lado que nos trará felicidade. Mas também que a gente não pode trabalhar o lado espiritual aqui no planeta Terra como aquele que nos trará felicidade. Que nós deveríamos dar a César, como disse Jesus, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas que também deveríamos lembrar que nem só de pão vive o homem, mas também das palavras de Deus. Então, 50% nesse planeta de provas e expiações seria o ideal. Pena que muitas pessoas ainda, para a conquista da felicidade, só olham o lado material das coisas. E nós somos convidados a prestar atenção quando nós temos como objetivo a conquista, as conquistas materiais. E só raciocinando um pouco sobre as conquistas materiais, quando nós colocamos toda a nossa vida nos objetivos materiais, o que acontece quando esses objetivos são alcançados? A nossa vida perde o sentido. E nós ficamos sem objetivos. E o que acontece a seguir? Nós arrumamos novo objetivo. E começamos a correr atrás desse novo objetivo. Quando não, a vida perde o sentido, inclusive na parte material. Então, nós, ao procurar novos objetivos, sempre criamos um objetivo maior material. E assim, os nossos irmãos nos dizem que o lado material não nos traz a felicidade. O lado material apenas complica um pouco, porque nós não estamos num planeta de provas, num planeta feliz e nem de regeneração. Mas nós não estamos num planeta de provas e expiações. Por isso que ele disse, né, que nós não podemos nos alongar muito mais do que isso aqui, né, hoje, não, né, mas ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Assim começa o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, das bem-aventuranças, onde, né, muitos, quando o Espiritismo relembra essas passagens de Jesus, pensam, né, que o espírita é sádico, que ele gosta de sofrer. Não, nós temos a ideia, a medida exata
do que é apresentado para nós, porque nós temos consciência daquilo que nós já sabemos e sabemos que a vida continua, o espírito pré-existe e temos a possibilidade de voltar quantas vezes forem necessárias através da reencarnação para cumprir os nossos objetivos, para resgatar os nossos débitos e para fazer de nós espíritos mais felizes, né? Então ele continua, né? Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Isso já está em outra passagem, né? Esse já não é mais de Mateus, esse é de Lucas. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Então, dentro dessa passagem, né, dentro dessa passagem em que nós fomos convidados a conversar um pouco hoje, nós fomos convidados a falar sobre a felicidade, né? No sábado, né, se Deus quiser, estaremos, se Deus assim permitir, conversando sobre felicidade, né? E vamos falar hoje sobre essa passagem. A felicidade não é deste mundo. Existe um texto no item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente um homem em todas as posições sociais. Então ele diz aqui que, independente da posição social, rico ou pobre, invariavelmente, algum dia nós dizemos: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. E ele continua: isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Lembrando, né, que os maiores índices de desistência da vida, né, estão nos países mais ricos e desenvolvidos, né? Japão, Noruega, Suíça, os países da Europa, alguns países da Europa bem desenvolvidos, e o Japão, países esses que têm uma condição material muito boa, são onde os índices de pessoas que desistem de viver mais se destacam. Então, ele diz aqui: diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas, trabalhadores e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles a quem a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Então, o que nossos irmãos aqui, porque esse texto foi escrito e assinado por 4 espíritos: François, Nicolas, Madeleine e Cardeal Morlot, em Paris, 1863. E eles dizem aqui que é fácil a gente chegar à conclusão. Por quê? Porque a gente vê muitas pessoas com uma condição social de muita pobreza mais felizes do que pessoas com condição social de muita riqueza, reclamando da miséria de suas vidas.
reclamando que a posse não lhes trouxe felicidade, reclamando que a fortuna, ou que a beleza, ou que o sucesso apenas os deixaram mais infelizes, né? E descobrem no final, às vezes, do caminho, né, que antes tivessem seguido o caminho contrário, para que pudessem, muitas vezes, alcançar a felicidade. Muitos são aqueles, e eu conheço alguns exemplos pela internet, é lógico, eu não conheço exemplos que eu possa dizer, eu conheço fulano ou ciclano, não, mas a gente conhece pela internet de pessoas que desistiram de postos, né? De postos bem remunerados para viver uma vida mais simples e tranquila, onde eles pudessem, de alguma forma, fazer algo de útil às pessoas ao seu redor e assim fazer algo de útil a si mesmos. Então, quando nós encontramos irmãos que desistem do seu lado material, mas continuam, né, no trabalho material, alcançando outros irmãos, nós enxergamos nesses irmãos pessoas que tiveram a coragem de sair de onde estavam e ir ao encontro dessa felicidade que todos nós precisamos. Isso quer dizer que todos nós deveríamos, então, refazer esses caminhos? De forma alguma, né? Muitas vezes, se Deus nos deu a inteligência para sermos médicos, para sermos pessoas de responsabilidade social em alguma tarefa importante, nos deu também a condição de enxergarmos com os olhos do coração e não com os olhos da mente, que é capaz que a gente possa chegar a outros irmãos com esse coração, estando onde estivermos na nossa posição social. Porque o amor não tem classe social. Porque a caridade, ela deve ser dada a quem for por qualquer classe social. No final, quando vocês olham o meu corpo, aqui tem um montoado de ossos, né? Que é igual um monte de ossos de todos nós que estamos ouvindo aqui. Quando alguém olha o meu sangue e vê que o meu sangue é vermelho igual a todos os sangues vermelhos. Não tem ninguém com sangue especial, não tem ninguém que tenha ossos diferentes. Não, nós todos somos iguais. Iguais na forma material, mas também somos chamados a crescer pelo lado espiritual. Então devemos aproveitar os dois lados. Devemos aproveitar o lado material para trabalhar juntos com o lado espiritual. Para quê? Para que essa felicidade possa ser alcançada com o objetivo de levar a nós a felicidade, não negando a felicidade aos outros irmãos que estão ao nosso redor. Porque essa é a importância do que Jesus fez. Jesus, ele tinha condições de nem estar, ele nem precisaria estar aqui no momento em que ele estava no planeta Terra. Ele desceu do reino dos céus e disse, os profetas diziam, João Batista disse, eis que é chegado o reino de Deus. Eis que o Filho de Deus veio e está aqui. Muito bem, o Filho de Deus veio, está aqui, e ele não demonstrou a sua realeza. Nasceu numa manjedoura, cercado de animais, num estábulo. Quer dizer, nasceu no estábulo, onde se põe água para animais beberem. Né? Cercado de quê? Do pai e da mãe e de alguns animaizinhos. Mostrando que mesmo sendo rei, ele se fez humilde. Ele apagou a sua luz para levar a luz a todos nós. Então ele mostrou que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor aqui no reino da terra. E nós conhecemos vários exemplos de pessoas que têm muito dinheiro, que tiveram muito dinheiro e usaram esse dinheiro para ajudar a crescer ajudaram a alimentar muitas pessoas nesse problema. Não é o problema o dinheiro, não é o problema o material, é a forma como nós usamos esse lado material. É ele que às vezes nos traz a felicidade ou a infelicidade.
pela forma como nós usamos esse lado material. E é isso. A felicidade não é deste mundo. Vamos pensar se não é mesmo. E o que eu posso contribuir para a felicidade nesse mundo. Tá bom, meus irmãos? Eu desejo a todos uma boa noite. Nós vamos agradecer a Deus. Agradeço a presença de todos, né? Eu não dei boa noite a Jéssica, ao Vitor, né? A Marlene, e a Margarete eu falei. E vocês, então, que Deus possa nos guiar, nos proteger, né? Deus possa nos orientar no melhor caminho a seguir e possa derramar sobre os nossos corações o equilíbrio que tanto necessitamos nesses momentos de tanta dificuldade pelas quais a humanidade está passando. Que tenhamos paz, sobriedade, que tenhamos lucidez para encarar os momentos difíceis que ainda virão, mas que com fé nós venceremos. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Agradecemos a irmã Lúcia pela oportunidade de falarmos um pouco sobre o Evangelho essa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, João. Eu te agradeço.